E aí iniciamos mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós temos aqui uma participação especial de uma pessoa fantástica, né? O pastor Clebson Saraiva. Pastor, prazer em recebê-lo aqui. Você é realmente uma pessoa já muito querida, muito amada, você e sua esposa, e eu creio assim que hoje nós vamos ter grandes coisas para conversar, né? Prazer nosso, obrigado pela oportunidade. Espero contribuir para o reino aqui na Toque do Céu. Com certeza, você já está contribuindo só com a sua presença aqui. E, Clebson, fala um pouquinho sobre a tua vida assim, ministerial, né? Como é que aconteceu, como é que está, quais são os pensamentos que você tem para o futuro? Então, pastor, eu me converti em 1991, né? E conheci a Cristo, ele me resgatou na realidade, e a gente está desde 91, servindo ao Senhor. A gente passou a servir como pastor de igreja desde 2007, 2008, mais ou menos, e a gente tem servido também como pastor à casa do Senhor, né? Então, o propósito maior é servir, é trabalhar, é continuar trabalhando e fazendo sempre o melhor para o reino, né? Então, hoje você é uma pessoa que é semi-integral na obra de Deus, é isso? Exatamente. A gente tem uma vida fora, né? Uhum. Tem uma vida empresarial também que a gente faz, mas o reino para mim sempre foi prioridade. Eu sempre tive o reino como prioridade. A gente tem essa vocação de servir a Deus. A gente está lá no ministério e a gente tem essa pegada forte, né? De terça, eu falo que é de terça a domingo. Terça a domingo, a segunda é a folga, né? A segunda é a folga com a família. Folga com a família. Quando tem folga também, Quando tem né? folga, também Quando tem isso folga aí. também. Aqui também, a segunda-feira aqui também é de lei. É livre. E a gente tem esse amor, esse carinho, né? A gente tem, são quase 34 anos servindo ao Senhor. Coisa boa. Né? Como pastoreio, a gente tem aí mais ou menos 19 anos, juntando os dois tempos, né? Que a gente passou de um ministério para o outro. Muito, muito bom. E por tanto tempo você está vivendo no Evangelho, servindo ao Senhor, você já deve ter passado por muitas situações que te deixaram assim numa situação justa, não é? Por quê? Porque a vida da gente é assim, eu gosto muito de uma frase que fala que as crises não definem o nosso destino, não é? Mas elas mostram quem nós estamos andando, com quem nós estamos andando, não é? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Clebson, né, sobre que momentos difíceis você já passou, né, que você conseguiu se sustentar em fé mesmo. Olha, quando nós aceitamos Jesus, né, aliás, ele não resgatou na realidade, a gente fala aceitar, mas ele é que nos aceita primeiro. De 91 para cá, a gente passou várias situações realmente da prática da fé, de exercer a fé. Né? A gente aprendeu a respeitar uma liderança. Eu tenho um fundamento de base muito forte dos meus pais na fé, que a gente honra até hoje, já estão morando com o Senhor, mas a gente honra essa parte que ele nos ensinou. Então a gente, passado todos os anos, a gente foi encontrando algumas dificuldades dentro da nossa caminhada, que não é fácil, e aí nós tivemos problema de saúde, nós tivemos problema de aprendizado de respeitar a liderança, porque muitas vezes a gente tem uma vida meio mesquinha, e você tem que aprender a respeitar a liderança, a respeitar a igreja. Hoje eu observo que as pessoas não fazem isso, não respeitam a liderança, acham que não tem esse dever de respeitar uma liderança, e aí a vida da pessoa é uma vida estéril. Então nós tivemos que aprender que para ter uma vida frutífera, a gente tem que respeitar, tem que tratar bem a nossa liderança. E aí nós tivemos algumas dificuldades na caminhada em relação a essa parte, né? E aí a gente foi aprendendo do jeito mais difícil, mas a gente aprendeu. E é a vida da pessoa a solicitar, a pedir o perdão, a caminhar de fato no reino, a nossa vida muda, essa parte estéril vai acabando na vida da gente. Então a gente teve problema na vida até conjugal, porque quando você começa uma fé, né? A gente casou muito novo, eu tinha 18 anos, minha esposa tinha 15, né? Então nós tivemos uma caminhada ali que não foi fácil. Mas fomos aprendendo com pessoas dentro da igreja que nós estávamos, e a gente foi aprendendo. É o passo a passo, é uma caminhada,
E dentro dessa caminhada a gente aprendeu a respeitar, a saber adorar, a buscar, né? E a nos tornar pessoas melhor a cada dia. Tivemos problema com saúde com o filho, tivemos experiências fantásticas também. Em tudo isso nós Uhum, tivemos experiência com nossos filhos e a gente foi produzindo essa fé, foi uhum. crescendo no reino para poder chegar é o que nós chegamos hoje, apesar que eu costumo dizer que ainda estamos aprendendo a caminhar, né? Uhum. Desenvolver no reino algo que é melhor para o Senhor. E para mim, quando você fala tudo isso aí, Clebson, tem uma palavra que ela chama minha atenção, que é a perseverança, Perseverança. né? E a perseverança não é apenas você resistir. Perseverança é quando você resiste e você continua avançando em direção ao seu alvo, ao seu objetivo, né? O autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, né? E eu acredito que a perseverança, ela é um fator imprescindível dentro da vida de um cristão. Porque sem perseverança, a gente não consegue passar pelas crises desse mundo, né? A gente não consegue passar pelas crises que enfrentamos, seja psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, no campo físico, até quando muitas vezes algumas pessoas são atingidas por algum tipo de enfermidade ou algum tipo de doença e elas precisam permanecer, né? Então, essa palavra permanecer me traz a ideia também de raízes, né? Quão profundas são nossas raízes, né? Para ti, qual foi o momento que você percebeu que teve que mais perseverar na vida? Que foi aquele momento, sabe, crucial de assim, cara, eu preciso passar por isso e caminhar dessa forma. Perseverança foi a palavra-chave, né? É. A gente tem que permanecer firme, forte, constante, porque a caminhada da fé, pastor, as pessoas pensam que após aceitar a Jesus como seu Salvador, acabou. Na verdade, é um processo. A Bíblia fala do processo. E muitas vezes nós não aceitamos o processo. Nós queremos as vitórias, mas não aceitamos os processos, Verdade. né? E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se há tempo, é porque existe um processo. Uhum. Então, a gente aceitou o processo. Ele foi doloroso, né? A gente passou problemas, como eu falei anteriormente, de enfermidade. E nessas enfermidades foi que a gente foi observando, né? Nós já tivemos também processo empresarial, onde a gente não deu certo alguns negócios também. Em tudo, a gente aplicava a Deus. Em algum momento, Deus começou a nos mostrar Muito bom. o processo de como ia funcionar. O que a gente quer é o resultado. E não é assim que funciona. A gente tem que esperar o processo. E dentro desse processo que nós passamos, a gente passou com enfermidade, com filhos, enfermidades que foram graves, que aconteceu. Nós passamos com processo de empresarial, como eu falei, onde eu tive um resultado negativo. Mas, na realidade, quando chegou o dia que não deu certo, e a gente começou a observar que não era só o resultado que não estava dando certo, era porque Deus queria mostrar para a gente Outra coisa. outra coisa. E aí era o resultado para que eu pudesse hoje estar levando aos empresários que a gente leva, não só a consultoria, mas leva o reino para eles. Uhum. Então hoje eu tenho propriedade, eu tenho legalidade para dizer, olha, vale a pena. É doloroso o processo, mas o resultado vale a pena. Então o final é melhor do que o começo. Mas se você não aceitar o processo, você não vai ter a sua vitória, você não vai conseguir. É necessário que você passe por isso aqui. Então a gente tem essa legalidade, né, que nós temos hoje de passar para os empresários, em passar para famílias, para os jovens, porque são situações que nós passamos no meio da família, com Uhum. todo o processo que foi gerado da parte de saúde, a parte financeira, e a gente conseguiu permanecer, né, e prevalecer até que chegasse o resultado hoje. Uhum. Quando a gente fala sobre perseverança, a gente, de uma forma muito categórica, a gente fala sobre fé, né? Porque perseveramos porque temos fé, né? Temos fé que algo bom vai acontecer, que algo bom vai surgir, que algo bom vai simplesmente mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. E eu acredito assim que a fé, ela não é provada nos tempos bons. A fé, ela é provada em tempos difíceis, em tempos de crise. Ora, se
Tá tudo bem, para que eu vou ter fé? Não precisa ter fé. A fé, ela acontece exatamente no momento que você está numa lacuna, que você está num gap, né? Você está num vazio, né? Num momento de busca, de procura, de dor, né? Existe até uma frase que fala, né, que a dor é o grito de Deus, né, nos mostrando que estamos no caminho errado. Né, como se você cutucasse a costela de alguém, né, aqui, e aí você começa a deslocar a pessoa do lugar. Por quê? Porque a pessoa, ela está sendo incomodada, né? Ela está sendo incomodada literalmente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre qual foi a maior prova de fé, Clebson, que você já viveu assim, tipo assim, o que foi que realmente aconteceu, dizer, cara, isso aqui é um marco na minha vida, quando eu conto meu testemunho, esse aqui é o primeiro ponto que eu penso. Pastor, eu acho que de 91 para cá, acho que tem um monte de coisa, viu? Eita, mas interessante é a pergunta, porque quando eu saí do Maranhão, que eu fui para Brasília, eu cheguei sem perspectiva nenhuma. Eu era um improvável. Eu era um ser improvável. Saí do Maranhão, fui para Brasília, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que a primeira prática de fé, mesmo sem conhecer a Cristo, né? Eu já tinha ali uma coisa que acho que já estava dizendo assim, olha, tu precisa servir. Precisa servir. Porque quem trabalha para o reino, ele quer salário. Ele quer salário. Uhum. Mas quem serve é diferente. É diferente. É diferente. Muito bom isso aí. Muito bom. E aí a gente ficou naquela perspectiva, eu, 18 anos, recém-chegado. E agora, o que é que eu faço? E a gente foi passando pelo processo, eu fui roubado lá em Brasília, fiquei só com a roupa do corpo. Meu Deus. Colega Deus. meu que foi comigo ficou só com a roupa do corpo. E a gente passou o processo. Uhum. Né? Eu conheci a minha mãe na fé nos trouxe para perto dela e a gente foi conhecendo a Cristo. Ela com muita oração, nunca exigiu nada, nunca pediu, olha, você tem que ir para a igreja, não. Tudo foi oração. Ela me apresentava o Senhor e dizia assim, esse rapaz vai ser um fruto, ele vai ser frutífero. Então foi lá que eu conheci a Cristo, foi lá que minha esposa foi batizada na sala da casa dela com o Espírito Santo. Oh, coisa boa. E a gente passou todo o processo. Por último agora, a gente perdemos tudo que nós tínhamos na vida empresarial, e aí Deus começou a nos tratar de forma diferente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de abençoar. Uhum. Eu sou um abençoador do reino de Deus. Amém. Você vive a generosidade. Generosidade. Só que Deus não queria isso. Ele queria que eu aprendesse a ser servido. E aí eu sou meio constrangido com essas coisas, né? Mas o Senhor disse, eu vou te ensinar. E aí a gente ficou um período de 3 anos, onde a igreja, de fato, não sabia. A gente nunca se manifestou para a igreja, olha, nós estamos parados, nós perdemos tudo. Não, zero. Sempre fui para a igreja da mesma forma, sempre adorei da mesma forma, né? Sempre tive presente na igreja, mas eu comecei a ver Deus me tratando. E é umas coisas interessantes que eu sentia cheiro de churrasco e as pessoas me ligavam. Pastor, o senhor está em casa agora? Eu tô, não, porque eu estou com churrasco aqui, o senhor quer vir aqui em casa? Olha aí. E aí eu comecei a entender o processo de Deus. Deus queria me mostrar que há tempo de servir e tempo de ser servido. E aí eu comecei a colocar em prática, coloquei essa fé, essa perseverança, esse momento que estava tão difícil para a gente, que foi um momento que a gente tinha perdido tudo financeiramente. E Deus começou, de fato, a colocar em prática aquela parte do corvo. Deixa eu botar o corvo para te servir agora. E nós aceitamos o processo em silêncio, calado, mas sempre acreditando que algo novo poderia estar chegando para a gente. E aí foi um dos momentos assim, mais críticos, né, que nós passamos financeiramente, foi esse. E é uma história que, tipo, mudou completamente a tua vida, né? Mudou completamente. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Porque quando nós somos montar essa empresa que eu tenho hoje, e foi na pandemia. Foi na pandemia? Na pandemia. Meu Deus. Fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, só estava eu, meu futuro sócio, né? E aí a gente ficou se perguntando, o que nós estamos fazendo aqui, na realidade, né? E Deus disse, olha, eu vou te fazer algo novo, mas é no meio do improvável. Porque se eu te der isso aqui na normalidade, pode ser que tu vai dizer que é teus braços aí. Então eu vou fazer algo aqui no meio do improvável. E aí eu comecei a entender que aquilo que eu não tinha perdido, na realidade era Deus me dando algo novo. Eu gosto muito de pensar na ideia de que toda porta fechada, na realidade, é um redirecionamento para a porta certa.
E às vezes quando a gente quer entrar, porque é normal do ser humano, eu acho que, tipo, tentar forçar aquela barra, tentar, tipo, eu acho que é isso, e aí confundir muito o que é a vontade de Deus com a vontade pessoal. Né? Então Isso mesmo. essa vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, né? Como fala as escrituras, ela precisa ser o marco maior na nossa vida. E aí, se coincidir, né, a nossa vontade com a vontade de Deus, amém. Mas se não, precisamos abrir mão daquilo que nós queremos. Né? Isso significa matar a carne, né? Significa ter uma vida na prática, né? Você abolir da sua vida alguma coisa que às vezes nem precisa ser uma coisa ruim. Né? Eu costumo também dizer muito que o inimigo do bom, do ótimo, é o bom. É bom. Não é o ruim. Não é porque o inimigo não vai... Não existe uma comparação entre o ruim e o bom. Claro, todo mundo quer o bom. Mas quando você quer o melhor, né? Quando você quer... você começa a travar uma luta entre aquilo que você já está vivendo, que é uma zona de conforto, uma zona de comodismo, e entre aquilo que pode ser melhor. Né? É interessante pensar que nossa vida, falando sobre vontade de Deus e sobre aquilo que Deus ele quer fazer na nossa história, nós temos aquilo que é legal, aquilo que é bom, aquilo que é ótimo, aquilo que é excelente, aquilo que é maravilhoso e aquilo que é de Deus. Né? Eu acredito que essa formação na nossa mente, ela precisa existir de uma forma indubitável. Ela precisa acontecer literalmente dentro dos nossos corações, expandir para a nossa mente, aí nós temos uma vida, consequentemente, de Deus. É isso mesmo. Né? E eu acho interessante quando a gente fala sobre perseverança, fala sobre fé, fala sobre resiliência, né? E a gente fala sobre dor, né? A dor. Né? E é engraçado que Deus ele não desperdiça nenhuma dor. Né? Eu sofri muitas dores também na minha vida, né? Você não conhece talvez o meu testemunho, mas eu fui usuário de drogas muito tempo na minha vida, né? E quase perdi minha vida por várias vezes, tanto pelo uso quanto pelas coisas que eu estava envolvido. E essa dor que veio na minha vida, ela não veio para ficar, graças a Deus, né? Graças a Deus passou e foi embora, né? Mas ela trouxe bastante ensinamento. Por quê? Porque toda dor ela é um campo de treinamento de Deus. E aí cabe a mim e a você e a quem está nos assistindo aqui entender, e aí, eu vou continuar ou vou parar? Eu vou prosseguir ou vou recuar? Eu vou caminhar ou eu vou parar? Não é? Eu acredito que essa dor ela precisa ser ressignificada. Eu atendo muito no consultório, né? Sou psicólogo, e como eu vejo, eu já vi gente chegando para mim, assim, literalmente, falando assim, Jorge, eu posso comprar esse prédio aqui do lado aqui agora. Se eu quiser, eu compro esse prédio aqui do lado, né? Lá do lado do consultório, né? Mas ele fala, a grande fala dele não foi essa. O que ele queria dizer foi o que ele falou em seguida. Ele falou assim, mas eu daria tudo para poder ter paz de espírito, para eu poder ter realmente a tranquilidade de viver diante de Deus. Melhor né? ter paz do que razão. Melhor ter paz do que razão. Né? E aí, diante disso, né? Diante da dor, diante da crise, né? Que lição de vida, né? E ministério, né? Você aprendeu por causa da dor? Né? Se tu pudesse trazer assim, cara, um ensinamento que eu tive de Deus foi esse. Esse aqui é o que marca a minha jornada. Pastor, saber esperar. Isso Muito para bom. mim era muito doloroso, saber esperar. Eu sou maranhense e aí eu sou de uma família que é muito agitada, sabe? Estive lá na sua terra já, viu? Eu sou de uma família muito agitada. Hoje eu sou o segundo cristão, né, que aceitou Jesus no meio de uma família grande, de mais de 42 tios, né? Então é uma família muito grande. Então eu sou o segundo cristão. Da minha vida para frente começou a aparecer muito. Hoje eu tenho um tio no Maranhão, por exemplo, que a maior vigília a céu aberto do Brasil é feita por ele lá em São Luís. E ele, meu tio, era improvável. Então, quando eu olho tudo isso que eu estou falando, eu vi que a espera, né, em Cristo é o que mais me doía, porque saber esperar para o ser humano é difícil. Uhum. A gente sabe que existe tempo para todas as coisas, a gente sabe que existe um processo, a gente não quer aceitar esse processo, mas saber esperar foi o que mais me doeu.
é saber esperar. Eu tive coisas que demorou 30 anos. Meu pai, por exemplo, demorou 30 anos para aceitar Jesus. Foi 30 anos de oração. Um tempinho. Um tempinho. Mas eu sempre acreditei que um dia meu pai ia aceitar Jesus. Minha mãe ia aceitar Jesus. E aconteceu. E aconteceu. Isso Coisa tem boa. 3 anos atrás. Então, a gente vai se agarrando às promessas de Deus. E eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, eu sempre me agarrei a essas promessas. Embora eu não quisesse esperar, eu agarrei a essas promessas. Uhum. Eu fui me segurando nelas. Porque chega um momento que é difícil. Hoje nós vivemos no meio cristão, onde as pessoas acham muita facilidade, Uhum. elas querem tudo muito rápido, querem conquistar muito rápido, e aí, Verdade. como o senhor falou, psicólogo sabe que vem ansiedade, né, o excesso depressão, que é excesso do passado, angústia. excesso do futuro, Uhum. e isso vai acontecendo. Então, eu fui trabalhando a minha mente em Cristo para que essas coisas não acontecessem, Uhum. ela não viesse. Então, para mim, o maior desafio de todos foi saber esperar. E esperar em Cristo, Uhum. né? Como eu falei, essa geração atual é uma geração rápida. É a do fast food, né? Fast food. Ela quer tudo rápido, ela É quer pra agora, é pra ontem. ontem, ninguém para, é aquele É negócio. interessante ver, né, que até quando a internet ela fica um pouquinho lenta, né, a pessoa já fica, se pelo amor de aborrece, Deus, não liga, dá. desliga, deleta, volta, o que está acontecendo? Né? Não tem a paciência de esperar Esperar. as pequenas coisas, quanto mais as grandes coisas, né? E eu falo para minha filha, né, ela é farmacêutica e também é esteticista, né? E aí eu falo para ela, minha filha, ó, vocês têm que ser uma geração que tem que botar um pé no freio, né? Vocês precisam se organizar, esperar em Cristo. Então a minha família, eu tenho aplicado isso, essa mente de Cristo em mim. Porque hoje a minha mente é uma mente muito privilegiada e as nossas mentes pastorais tem que ser, Uhum. porque não é fácil absorver tudo que nós absorvemos. É. E o senhor, como advogado, a psicólogo, sabe disso. Uhum. Então eu trabalho a minha mente todo dia para que eu absorva com tranquilidade e repasse para as pessoas. Cara, saiba esperar em Cristo, porque as coisas não vão acontecer, porque as pessoas confundem muito vontade com permissão de Deus. São coisas diferentes. Vontade de Deus é que você tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Uhum. Né? A permissão é o camarada tá desesperado, eu quero fazer, e Deus, então tá bom, vai lá, tu quer fazer? Então faz. Você acha bom fazer isso, então vai. Uhum. Então a gente confunde muito essas coisas. A vontade de Deus é que você viva uma vida plena, que você viva uma vida tranquila. A gente confunde quando o Senhor meu pastor, em nada faltará. Não é nada faltará, é de nada me faltará. É diferente. Se a doença vier, não me faz falta. Se ela vier, a saúde também não faz falta. Importante é estar em Cristo. Isso. Né? Então, para mim, foi esperar. Esperar não é fácil. Eu acredito que esperar para você, para mim, eu acho que para muita gente é um grande princípio, né? E aí, falando sobre princípio, algo que é muito marcante para mim é que a palavra de Deus ela precisa ser o fundamento, o alicerce. Né? Então, o alicerce da nossa vida, ela precisa estar pautado naquilo que é eterno, naquilo que é durável, né? Aquilo que realmente vale a pena. E a palavra de Deus, ela nos mostra em vários momentos na Bíblia, em vários, seja no Antigo, no Novo Testamento, aquela presença de Deus, a presença de Deus que se manifesta, aquela presença bem presente, né? Vamos falar nesse sentido, né? E quando eu paro para poder pensar sobre essa presença de Deus, algumas coisas surgem na minha mente. Uma delas é que Deus ele está fazendo o papel dele do jeito que é para fazer e não existe erro algum, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é maravilhoso, né? Por outro lado, existe a minha reação, existe a forma como eu ajo e a forma como eu vivo, né? E diante da crise, diante das dificuldades, eu preciso ter princípios, preciso ter valores que norteiem a minha vida, que sejam o respaldo pelo qual eu tomo as minhas decisões, pela qual eu consigo traçar minhas rotas, minhas colocações, minhas palavras, enfim, né? Quando você para pensar sobre princípios e valores, quais são os princípios e valores bíblicos que você hoje tem como marco na tua vida? Pastor, Cristo para mim, ele é tudo. Eu costumo falar nos gabinetes que eu atendo as pessoas, e aí elas, porque eu tô querendo desistir. Eu nunca vi ninguém desistindo de concurso público, eu nunca vi gente desistindo de dinheiro, nunca vi. Eu já vi desistindo de igreja, né? Verdade. Eu nunca vi. A primeira coisa que as pessoas deixam hoje
é de congregar, É. né? E ovelha fora do aprisco é fácil de ser tragada. Facinho. E eu costumo dizer para elas que o mundo acho que me acha tão chato agora que nem o mundo me quer mais. Uhum. Né? Coisa boa. É coisa boa. Porque hoje eu me vejo guardando aquilo que o Senhor me deu de graça. Né? Eu chego para a igreja e falo para a igreja, olha, o que Deus me deu de graça foi isso, foi salvação. Como eu falei no início, eu era uma causa improvável. Eu não era, como diz lá no meu Maranhão, eu não era flor que se cheirasse. Aqui também tem esse termo. Esse negócio, né? Então, não é flor que se cheire. Não é flor que se cheire. Então, assim, eu vim de um momento muito difícil, conturbado da minha juventude também. E aí eu vi que tomei uma atitude. Olha, quando eu aceitar a Cristo, já aqui em Brasília, já lá em Brasília, se eu aceitar Jesus, cara, eu vou mudar. Meus amigos fizeram uma aposta. Olha, eu dou 1 ano para esse cara sair. Aí perderam a aposta. Porque apostar para que a coisa ruim aconteça tem muitos, né? Tem muito na vida da gente. Então vamos para o 2º ano, 3º ano. Essa brincadeira são 34 anos. Então meus amigos hoje me respeitam, né? Meus amigos hoje vê que existe dentro de mim algo que tem muito valor. É Cristo. Eu respiro Cristo, eu cheiro Cristo, eu ando com Cristo, né? Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém. Eu sei esperar, eu sei o momento certo. Então eu falo para eles, olha, o que vocês não podem deixar de forma alguma é a fé, a sua fé. A sua fé não pode. Você tem que guardar, guardar a fé. É isso que Paulo nos ensina, guardar a fé. Então, hoje, como o maior princípio da minha vida, como estilo de vida que eu tenho hoje, eu respiro o Senhor, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu busco o Senhor, peço experiências para Deus, onde aquilo que a Bíblia nunca mostrou para alguém, né? Tem essas coisas com Jesus comigo. Jesus, o que tu nunca mostrou, me mostra. Então Deus tem me dado essas experiências de 4 anos para cá. Deus tem me dado algumas experiências dentro da palavra, Por quê? Porque eu tenho mantido, ou tentado manter em Cristo, sempre em Cristo, né? Nada de soberba, nada de se vangloriar, nada de... Não, mantendo o pé no chão o tempo inteiro, sabendo que tudo que ele está me dando é dele, e tudo que eu estou fazendo é por ele. E todas as coisas são para ele. Então eu mantenho isso e guardo como princípio de fé o meu posicionamento. Eu tento ser uma pessoa boa no meu trabalho, eu tento ser uma pessoa boa no meio dos meus amigos, no meio da família. Eu costumo brincar que hoje, para você enganar uma pessoa, você tem que ser muito bom. Aí eu brinco lá na igreja, né? Eu falo assim, olha, para me enganar aqui na igreja eu tenho que ser bom, porque meu sócio congrega comigo, meu genro congrega comigo, minha filha congrega comigo, meus netos congregam comigo, e tenho amigos que congregam comigo, e tem empresários que congregam comigo. Então, assim, eu tenho que ser um cara muito bom para enganar essa turma. Então, é guardar os princípios, pastor. Eu vejo que essa coisa que me move, né, me dá prazer de levar o evangelho. Né? Eu costumo dizer que esse espírito de Deus que me move, ele me faz me sentir revigorado todo dia. Né? Estava cansado ontem, mas agora não estou mais. Cansado, mas não desanimado. Então isso vai nos mantendo, né, como um princípio de fé. Muito bom. E eu paro para pensar um pouquinho sobre, diante da crise, da perseverança, da fé, da motivação, já foi falado aqui, né, sobre princípios, sobre valores. Existe um mal mundial que rodeia a mente, né, e tem estragado a vida de muitas pessoas, que é a ansiedade. A ansiedade é esse excesso de futuro, né, como você falou, né? A ansiedade é exatamente você esperar que algo bom não aconteça ou que algo ruim aconteça. Então você está naquela expectativa, será que vai dar certo? E se isso aqui, se isso aqui, se isso aqui. E a ansiedade, ela é demonstrada na Bíblia por vários momentos, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, né? E fala para a gente entrar com orações, com petições, ações de graças diante de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela mostra que a ansiedade, ela na realidade olha para as circunstâncias, né? Tipo assim, a ansiedade, ela vai olhar para as circunstâncias, mas a fé,
ela olha para Deus, Para Deus. né? A ansiedade, ela olha para a circunstância e a fé olha para Deus. Você já passou por algum processo de ansiedade? Você já teve ansiedade na sua vida? E se teve, né? Como você conseguiu driblar isso? Ou como você consegue driblar essa questão? Pastor, a minha esposa diz que, de vez em quando, eu tenho esse negócio de ansiedade. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Mas eu gosto de fazer as coisas. A obra eu gosto de fazer com agilidade, com rapidez. Se eu vou fazer um projeto, por exemplo, nós temos um projeto lá que a gente faz 8 dias de festa agora no final do ano, né? Que a gente celebra 2026. Eu já projetei, já está projetado, eu já faço, né? Uhum. A minha agenda do ano que vem, o mês que vem, ela já está pronta, né? Uhum. Então eu tenho essa perspectiva em Cristo, né? Uhum. Mas a ansiedade em si mesmo, não. Uhum. Não, eu tinha o hábito de não querer ser ajudado, eu não queria, como eu falei anteriormente, eu não gostava de ficar esperando algumas coisas, porque eu achava que Deus ele tem por obrigação. E Deus, na realidade, ele não trabalha para nós, ele trabalha em nosso favor. Então a gente confunde muito isso. Deus ele não é empregado de ninguém. Isso. Ele não tem que nada, né? Nada. Ele trabalha em nosso favor, é diferente. Quando trabalha em nosso favor, ele faz do jeito que ele quer. Uhum. E o jeito de Deus ele é dolorido, né? Porque a gente tem que aprender, ou a gente entra no eixo ou não. Mas assim, eu tinha uma esperança, né, no futuro de ter um negócio meu, e a minha esposa sempre foi, olha, tu é bom, vai lá, faz tal. E eu não me via fazendo isso aqui. Eu digo, era bom para ser um consultor empresarial, eu fui muito tempo consultor empresarial, eu trabalhei nas 2 maiores empresas do Brasil na área de logística. Então eu tinha uma experiência grande, mas eu nunca... Ela dizia, mas tu vai e tal. Eu digo, não, vamos esperar, vamos segurar isso aqui. E a gente sempre esperou. E aí, quando foi 5 anos atrás, a gente botou em atividade aquilo que já estava no coração de Deus, porque Deus liberou. Né? Mas assim, a ansiedade mesmo explicada, eu não sei. Quem está de fora acho que vê melhor. Mas eu sempre sei esperar em Cristo. Eu vejo ali Provérbios capítulo 16, no versículo 1, 2 e 3, Deus dando uma ordem, dando um comando para a gente, dizendo, olha, é dado a vocês aí o direito de projetar, de sonhar, de fazer, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, a resposta vem de mim, a resposta final sempre é de mim. Então eu sempre me baseei nesse versículo, né, que Deus me dá autoridade para isso, projetar, eu gosto de projetar, eu gosto de construir, né, eu gosto de fazer coisas, eu fico pensando como é que vai ser a obra de Deus lá na frente, o que eu posso fazer, né? E se isso for uma parte de uma ansiedade, eu acho que eu estou dentro dessa ansiedade. Eu vejo que seja para ansiedade, seja para depressão, seja para qualquer coisa, a resposta é o amor de Deus, né? É o amor de Deus. Né? E até a palavra de Deus fala lá em Romanos 8, versículo 37 e 39, fala assim, porque o amor de Deus, né? O amor de Deus, ele tá nos cercando, né? Ele tá ali, né? Nos inundando. O amor de Deus é aquilo que a gente não pode ser separado, ou seja, não existe nada que você possa fazer de bom que aumente o amor de Deus por você, e não há nada que você possa fazer de mal que consiga tirar o amor de Deus sobre a tua vida, né? Porque eu bem sei as coisas que tenho pensado a teu respeito, né? Isso é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela diz, né, de Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Porque aqueles que Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele é a forma e a forma para que a gente possa solucionar tudo. Na realidade, ele é um antídoto, né, contra o pecado, ele é um antídoto contra a carnalidade, né? E aí, tudo que é bom passa rápido, né? Nosso tempo praticamente aqui voou. Já voou. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Que mensagem você deixaria para as pessoas que nos assistem aqui, que você realmente seria um marco para elas? Quero dizer para você, vai nos assistir, está nos assistindo, saiba esperar em Cristo. Nada vai acontecer do nada, nada simplesmente vem para ser um nada. Acontece para um propósito maior, para um objetivo maior.
Eu sei, pastor, que quando nós esperamos em Cristo, todas as coisas acontecem. Amém. Eu sou o maior testemunho de vida. Eu era improvável, eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma. Hoje eu tenho uma família, eu tenho uma casa, tenho netos, tenho filhos. Deus me deu a honra de estar pastor em uma igreja, de servi-lo com a melhor forma. Saber esperar em Cristo, saber acreditar nas promessas de Deus e saber que existe o tempo de Deus. Se nós não esperarmos o tempo do Senhor, esperarmos que as coisas aconteçam de acordo com a vontade do Senhor, nós seremos frustrados, decepcionados e passamos a colocar a culpa na igreja, no líder, e começamos a colocar a culpa em todos aqueles que nos estão ao nosso redor. Então, é saber esperar no Senhor, saber que as promessas vão acontecer, crer nos profetas, crer naquilo que Deus falou conosco. Então, permanecer firme, forte e constante e sempre crendo no melhor de Deus. Amém, amém, amém. Clebson, obrigado pela tua presença. Obrigado, uma conversa gostosíssima, agradabilíssima, e eu posso dizer para você que vai marcar muitas pessoas com aquilo que Deus ele falou através de você, através das tuas experiências e através de tudo aquilo que já aconteceu na tua vida. Então, que você possa ter um resto de dia abençoado. Amém. E encerramos aqui por hoje, tá bom? Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Amém.